Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia na disciplina de missiologia. Hoje nós temos um tema muito especial e fundamental para todos que desejam entender melhor o papel da missão na vida cristã, que é entender que a Bíblia é o maior manual de missões. Você já se perguntou por que nós consideramos a Bíblia como sendo o guia supremo para a obra missionária? Nós vamos explorar isso juntos, passando por alguns pontos chaves que mostram como a Bíblia nos orienta em cada passo dessa jornada missionária. Então, prepare a sua Bíblia e vamos juntos mergulhar neste estudo fascinante, onde nós vamos entender por que a Bíblia é o manual de missões por excelência. Então, propósitos universais de Deus para a redenção do homem. É importante lembrarmos que a Bíblia ela não é apenas um livro religioso, mas sim um registro completo da nossa origem, da nossa identidade e também do nosso destino. Porque ela nos mostra quem nós somos, de onde que nós viemos e para onde que nós estamos indo. E mais importante ainda, ela revela a vontade de Deus para a humanidade, que é que todos os homens conheçam a verdade sobre Deus e também sobre si mesmos. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, nós vemos que Deus deseja que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E esse desejo divino, ele é revelado ao longo das escrituras de Gênesis até Apocalipse e nos mostra o plano de Deus para a redenção humana desde a queda até a promessa de vida eterna. Vamos para o segundo motivo, né? Que são o fundamento, né? A orientação, a referência, o norte e também as estratégias missionárias. E sem dúvida nenhuma, a Bíblia também nos fornece o fundamento, né? E as estratégias, as melhores estratégias para a obra missionária. Nos teus textos ou nos textos bíblicos, nós encontramos os primeiros registros de missões, como a história de Abraão, que foi chamado para deixar sua terra e para uma terra que Deus lhe mostraria, conforme está em Gênesis. Essa história está registrada em Gênesis, no capítulo 12, versos 1 a 3. E além disso, a Bíblia descreve de forma bem detalhada as estratégias de evangelização e também como fazer para plantar ou implantar igrejas locais. E mais ainda, o Novo Testamento, ele registra as viagens missionárias de Paulo, que não apenas evangelizou, mas também estabeleceu igrejas em diversas cidades e ensinou aos novos convertidos como que eles fariam para viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Olha que interessante isso. Vamos dar uma olhada também na visão missionária que foi anunciada ou pré-anunciada, ou pré-anunciada, como alguns gostariam de dizer, no Antigo Testamento. Vamos lá. A primeira coisa foi o comissionamento dos patriarcas. E desde os tempos dos patriarcas, nós vemos que Deus tinha um plano missionário. Por exemplo, acabamos de citar que Abraão ele foi chamado para ser uma bênção para todas as famílias da terra, conforme Gênesis no capítulo 12 e versículo 3. E Deus confirmou essa promessa a Isaac e também a Jacó e mostrou que a sua intenção era alcançar todas as nações através dos descendentes de Abraão. Também em Gálatas, no capítulo 3 e versículo 8, Paulo escreve que a Escritura previa que Deus justificaria os gentios pela fé e anunciou o Evangelho antecipadamente a Abraão. Nós vemos também nos Salmos que os Salmos, você sabe, são cheios, talvez você não soubesse, são cheios de referência à missão. Por exemplo, o Salmo 67, ele é uma oração para que Deus seja conhecido entre todas as nações. Também o Salmo 68, 31, ele profetiza a chegada do Evangelho na Etiópia, algo que nós só vimos acontecer, ou que só temos registro na história bíblica, que aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, com a conversão do eunuco etíope. E esses textos, eles mostram que a missão de Deus de alcançar todas as nações não é um conceito novo,
Muito pelo contrário, está presente desde os escritos mais antigos da Bíblia. Também nós vemos o assunto missões nos profetas. Os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, eles também falaram sobre a missão de Deus para todas as nações. Isaías, no capítulo 42, versículo 4, e também no capítulo 49, versículo 6, por exemplo, ele falou do servo de Deus que levará justiça e nações e luz às nações. E esses textos que nós falamos, Isaías 42 e 4, e também Isaías 49 e 6, eles são cumpridos no Novo Testamento, conforme nós vemos lá em Mateus, no capítulo 12 e versículo 21, e também em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13 e versículo de número 47, onde se afirma que Jesus ele é a luz para os gentios e traz salvação até os confins da terra. Vamos dar uma olhadinha agora também na visão missionária confirmada no Novo Testamento. Nós acabamos de ver na visão missionária prenunciada no Antigo Testamento. E agora nós vamos dar uma olhadinha na visão missionária confirmada no Novo Testamento. Em primeiro lugar, nós vemos os evangelhos que demonstram Jesus como sendo o maior exemplo de missionário. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são centrais para entender a missão de Deus. Por quê? Eles narram a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai. Jesus, ele é o maior exemplo para todos os missionários. Por quê? Ele veio ao mundo para revelar o Pai e também para redimir a humanidade. Nós vemos em João 3 e 16 e 17 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é um texto missionário e missiológico por excelência. João 3 e 16. Então, Jesus Cristo ele dedicou a sua vida para pregar o Evangelho, para curar os enfermos e também para libertar os oprimidos, mostrando a missão de Deus de forma abrangente e incluindo todas as áreas e dimensões da vida humana. Também nós vemos a visão missionária confirmada no Novo Testamento através das epístolas. As epístolas, ou também chamadas de cartas do Novo Testamento, são essenciais para a compreensão teológica da missão. Por quê? Elas não apenas explicam a vida e os ensinamentos de Jesus, mas também dão instruções práticas para a igreja em missões. Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 10, versos 13 a 15, Paulo fala sobre a necessidade de pregar o Evangelho para que as pessoas possam ouvir e crer. Deixa eu abrir aqui para que você relembre esse texto. E diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. É o texto de Romanos, no capítulo 10, versos 13 a 15. Então, Paulo ele falou sobre a necessidade urgente de pregar o Evangelho para que as pessoas possam ouvir e crer. E aqui é importante lembrar, já dando uma palhinha, que não é pregar de qualquer jeito não. Não é pregar qualquer coisa. É pregar de forma que as pessoas ouçam e possam crer. E principalmente valorizar o chamado. Mas isso nós vamos ver ao longo dessas nossas aulas aqui de missiologia. Gálatas também, no capítulo 2 e versículo 9, mostra como os apóstolos encorajaram Paulo e Barnabé para que eles continuassem as suas missões entre os gentios. Olha só, por exemplo, Gálatas 2 e 9 diz-nos que, deixa eu só abrir aqui, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, ou seja, a mão direita, em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão.
Olha só que interessante. Também o livro de Atos, ele é especialmente importante, por quê? Porque ele narra a expansão da igreja desde Jerusalém, passando por Samaria, pela Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele destaca o papel do Espírito Santo na capacitação dos crentes para a missão. Olha que interessante. Então nós estamos nessa aula, só recapitulando, nós vimos a visão missionária prenunciada no Antigo Testamento, estamos vendo a visão missionária confirmada no Novo Testamento e vamos ver agora na sequência a visão missionária ultimada na grande comissão. E sempre relembrando o seguinte: Jesus Cristo, ele não estava sugerindo, nem comentando, nem pensando em voz alta quando ele deu a ordem da grande comissão. Muito pelo contrário, ele estava dando uma ordem clara, objetiva, de que todas as igrejas deveriam cumprir. E essa grande comissão, ela é o mandato final de Jesus para os seus discípulos e está registrada nos 4 evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos. Em Mateus 28 e 18, por exemplo, Jesus Cristo ordenou que fossem feitos discípulos de todas as nações e que fossem batizados, e ensinados a obedecer o que ele ordenou. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versos 15 a 20, Jesus ele enfatiza a pregação do Evangelho a toda criatura e a realização de sinais que acompanhariam todos os crentes. E muito importante nós lembrarmos também de Lucas, no capítulo Evangelho de Lucas, no capítulo 24, 46 a 49, também João, no capítulo 20, versos 21 a 22, que destacam a necessidade do poder do Espírito Santo para cumprir essa missão. E Atos 1 e 8, ele resume a missão ao afirmar que os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E essa grande comissão não está dizendo que primeiro era a Judéia, primeiro era Jerusalém, depois a Judéia, depois Samaria, depois os confins da terra. Não. Essa missão tem que ser realizada simultaneamente. E em segundo lugar, essa visão missionária que foi confirmada ou ultimada na grande comissão é uma ordem, conforme eu falei agora há pouco. Não era um comentário, não era uma sugestão, não era um pensamento em voz alta, mas sim, fazer missão não é opcional, ela é uma ordem. Cada seguidor de Jesus Cristo deve cumprir essa ordem imperativa. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 9 e versículo 16, diz que pregar o evangelho é uma necessidade imposta a ele. Por exemplo, deixa eu abrir aqui para nós citarmos este versículo aqui certinho, para que você entenda a responsabilidade. Ele diz, olha, 9 e 16 diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não pregar o evangelho. Olha só que interessante. Outro ponto também que eu gosto sempre de ressaltar é que a mensagem de salvação ela deve ser proclamada a todos os povos, até os confins da terra, conforme nós vemos no texto áureo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e 8. E essa missão ela foi dada à igreja, e é através da ação do Espírito Santo que essa tarefa pode ser cumprida. E é importante lembrarmos, a gente não precisa esperar por um chamamento específico. Por quê? Porque a ordem ela já foi dada, ela já está bem clara nas Escrituras. Muitas vezes as pessoas ficam dizendo, olha, eu sou um simples membro de igreja, sou um simples membro de banco. O dia que eu for um diácono, um apóstolo, um bispo, um presbítero, um pastor, aí sim eu vou evangelizar. Não, essa missão, essa responsabilidade, essa ordem, ela foi dada para todos os seguidores de Jesus Cristo. Então nós não precisamos esperar por um chamado específico. Não, a ordem já está bem clara, já foi dada, essa incumbência, ela foi dada à igreja. E o que nós precisamos é buscar a direção do Espírito Santo para saber como realizar essa tarefa. E o fato de você estar assistindo essa aula aqui
que nós estamos ofertando gratuitamente a você, já é uma forma de você estar sensível ao que e como você pode fazer para cumprir o seu chamado. Ok? Agora, já encaminhando para nossa conclusão, nós vimos hoje que a missão ela está presente em toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. E nós vimos também que o propósito fundamental da palavra de Deus é a redenção humana e que a missão ela está inserida neste contexto, né, de forma bem profunda e de forma totalmente abrangente. Vimos também que o livro de Atos ele é um grande destaque em termos de missões. E também não podemos esquecer que toda a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de inspiração e também de orientação para a obra missionária. A Bíblia ela é verdadeiramente o maior manual de missões, porque ela nos guia em cada passo para cumprirmos o chamado de Deus de levar o Evangelho a todas as nações. E claro, se você gostou desse vídeo, eu quero convidar você para que você não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal para que você receba novos conteúdos. Todas as semanas nós estamos postando novos vídeos, né, de ensinamento, de instrução. Então, se você gostou, se inscreva no nosso canal para que você possa receber mais vídeos. E também, por favor, deixe nos comentários as suas dúvidas, as suas reflexões sobre o tema. E lembre-se, a missão está ao nosso alcance. Vamos juntos levar a mensagem de Cristo a todos os cantos do mundo. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.